Questão 4 de aprendizagem. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, o aluno levanta verticalmente um peso com a sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. É correto afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é... Vamos lá. Qual é a situação dessa questão? Vamos tentar enxergar a questão aqui. A situação é que existe um peso. Tomem cuidado nessa questão, que uma coisa é falar do objeto, o peso, objeto. Um halteres é um peso. E outra coisa é falar da força, peso. Beleza? Então, vamos lá. Esse objeto, ele está subindo com velocidade constante. Então, se ele está subindo com velocidade constante, o deslocamento desse peso está para cima, a velocidade vai estar para cima. E se ele está subindo com velocidade constante, é porque a somatória das forças atuantes nele é igual a zero. Então, quais forças existem neste peso, neste objeto? Vão ser a força peso, que é vertical para baixo, é a força de campo. Lembrando que todo estudo de força, né? A gente tem que lembrar quais, como e quanto. Então, quais forças estão atuando? Quais de campo? A força peso, que está atuando como? Vertical para baixo. Quanto que vale? Não faço a mínima ideia, porque não deu a massa desse objeto. E vertical para cima, tem que ter uma força também atuando nesse corpo. Tem que ter uma força vertical para cima para anular a força peso. Eu vou chamar essa força para cima de força F. A força para baixo é a força peso. Quem está gerando essa força F nesse objeto? Com qual objeto o peso está interagindo para que surja essa força F nela? Com a mão do garoto. Uma força de contato desencadeada pela mão do garoto que está suspendendo esse objeto. Beleza? Então, se a gente para pensar nessa situação, a questão pergunta o quê? Pode-se afirmar que o trabalho é realizado pelo aluno. Olha só. Quando ela está falando, se ela perguntasse o trabalho realizado pelo peso, pelo objeto, o trabalho seria o quê? Zero. O trabalho do corpo subindo é zero, porque o trabalho de um corpo se dá pela variação da sua energia cinética. Só que ele não perguntou o trabalho do corpo, ele perguntou o trabalho da força atuante no corpo. Legal? E tem duas forças atuantes no corpo. Eu poderia ter perguntado o trabalho da força-peso. Aí você tem que tomar cuidado. Olha, uma coisa é ter perguntado do objeto que ele chamou de peso, e a outra coisa é ter perguntado o trabalho da força-peso. O objeto que ele chamou de peso, o trabalho dele foi zero, porque não houve variação da energia cinética. Mas a força-peso realizou um trabalho, e realizou um trabalho negativo, porque foi um trabalho contrário ao deslocamento. Então, o que a força-peso está fazendo aqui ao longo do deslocamento do corpo? Transformando energia em energia potencial, energia cinética em energia potencial gravitacional. E por que a energia cinética não diminui do corpo e ele mantém a velocidade constante? Porque a força F, que é a força desencadeada pelo aluno, ou ela está realizando um trabalho positivo. Então, eu posso falar que este aluno está realizando um trabalho positivo sobre esse peso, não é? Porque a força que ele está fazendo está na mesma direção e sentido do deslocamento do objeto que ele chamou de peso. Beleza? Com isso, nós matamos por completo essa questão. Olha lá. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno ele é
Positivo, zero ou negativo? Negativo ele não é, porque não é contrário ao deslocamento. Zero, ele não é, porque ele não é perpendicular ao deslocamento. Ele é positivo. E por que ele é positivo? Letra A, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto do movimento do peso? Não. Ela não atua no sentido do movimento do peso. Ela atua no sentido contrário da força-peso. Eu tenho muito aluno que já errou essa questão porque ele pensa na força-peso. Não, ele está no mesmo sentido do movimento do peso do objeto, beleza? Mas está contrário à força-peso presente no objeto. Legal? Com isso, meu Zoom travou. Vocês devem estar escutando, mas eu não estou conseguindo fazer função nenhuma nele. Deixa eu minimizar a tela e tentar. Travou que travou mesmo. Então, com isso, o que eu posso concluir? Que a resposta correta é letra B de bola. Por quê? Pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do peso, do objeto que foi nominado como peso, beleza? E não da força-peso. Então, a resposta é letra B de bola. Legal, galera? Faltam somente 2 minutos para a gente finalizar a aula, não vai dar para discutir o outro capítulo, e também meu Zoom travou. Eu teria que reiniciar ele, então é impossível a gente fazer a questão 5, mas eu acho que deu bem para a gente pegar a essência da discussão sobre trabalho e energia. Legal? Próxima aula nós continuamos. Beleza? Então, eu vou encerrar aqui o Zoom e no próximo horário, que é 11h40, nós continuamos. Beleza? Um abraço para vocês e boa manhã.